Olá, nós somos da Bela Vista Cultural, proponente do projeto Ideias para um Futuro Sustentável, obra que conta com o patrocínio da Zemax Group, Simpal, Wilson Sons e Grupo DAS, além do apoio da Itabom, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Neste vídeo, vamos comentar aspectos relacionados à produção do projeto, sua ideia inicial, seu desenvolvimento e outras ações igualmente importantes. A proposta é disponibilizar o conteúdo da apresentação desse projeto cultural, principalmente para atender instituições educacionais que participam dessa ação conjunta. Esse vídeo também é uma medida de acessibilidade, com recursos que visam democratizar o acesso ao conteúdo, atendendo de forma direta todas as pessoas que se interessem pelo tema. A Bela Vista Cultural é uma editora e produtora cultural com mais de 9 anos de atuação no mercado brasileiro. Promovemos projetos culturais de impacto social, sempre pensando em como trabalhar temas urgentes de maneira didática, impactando professores e estudantes de instituições culturais e educacionais. Buscamos beneficiar comunidades e pessoas que, de alguma forma, possuem acesso escasso a conteúdos e materiais específicos como estes. Nossa intenção é que estas pessoas possam incorporar tais projetos culturais em seu dia a dia, bem como disseminar o conhecimento de maneira gratuita e o mais abrangente possível. Ideias para um Futuro Sustentável é uma ação cultural transmídia, composta por materiais em diferentes formatos, pensados para serem acessíveis a diversos públicos. O primeiro material é o livro, publicado em 2025, Ideias para um Futuro Sustentável. É destinado a alunos e professores da educação básica, seus familiares e a todos os que desejam se aprofundar no debate sobre a importância da formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. Em sua introdução, o livro apresenta o conceito dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em seguida, no eixo ambiental, reúne informações sobre consumo responsável, poluição e degradação, preservação da natureza, práticas de reciclagem, economia circular, a relevância dos recursos hídricos e o papel do tratamento de resíduos sólidos na redução dos impactos ambientais. No aspecto social, o conteúdo aborda diversidade, inclusão, igualdade de oportunidades, convivência comunitária, entre outros temas. Por fim, a publicação mostra de que maneira a economia influencia a nossa rotina, sugerindo escolhas mais conscientes em relação ao consumo e à conservação. A parte final reúne textos elaborados a partir de sugestões de estudantes de diferentes faixas etárias do ensino fundamental, sob a orientação da equipe pedagógica da editora. O segundo material é a cartilha pedagógica, voltada para o ambiente escolar. Ela propõe atividades práticas para o professor desenvolver junto aos alunos, com adaptações para atender diferentes faixas etárias e segmentos da educação básica. A proposta é trazer maior dinamicidade ao cotidiano escolar, oferecendo diversas ferramentas facilitadoras aos professores, sempre em consonância com o currículo normativo e com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O terceiro material são as ações formativas, direcionadas a gestores, professores e estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Essas ações consistem em eventos presenciais, em que apresentamos o projeto, promovendo trocas de experiências, vivências e diálogos, com o objetivo de mobilizar e envolver diferentes grupos, além de acompanhar o desenvolvimento do projeto dentro das unidades escolares. Essas ações incluíram oficinas realizadas ao longo do ano em escolas de São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão, que estimularam a reflexão dos alunos sobre responsabilidades individuais e coletivas diante das questões sociais e ambientais. O resultado é um conjunto de relatos que expressam, em linguagem clara e objetiva, as percepções desses jovens a respeito dos principais temas ligados à sustentabilidade. O quarto material
é um audiobook, disponibilizado gratuitamente no site da Bela Vista, belavistacultural.com.br. Trata-se de um formato de acessibilidade voltado para atender pessoas com deficiência visual. O quinto material é o Kit Pedagógico, uma ferramenta pensada para potencializar a ação dos nossos projetos, oferecendo recursos que complementem e enriqueçam a prática docente, de forma a envolver toda a comunidade escolar. Inspirado pelas diretrizes da BNCC e pelas tendências pedagógicas contemporâneas, o kit é estruturado em 5 pilares fundamentais, cada um com variações e adaptações para atender diferentes contextos e temáticas. São eles: pilar cognitivo, pilar sensorial, pilar socioemocional, pilar sustentável e pilar inclusivo. Você já parou para pensar de onde vêm as coisas que usamos todos os dias? Cada objeto, por mais simples que pareça, passou por um longo caminho até chegar às nossas mãos. A roupa que vestimos, a escova de dentes do banheiro, o celular, o ônibus da escola, a comida do prato. Tudo isso é resultado de processos que começam na natureza. Passam por fábricas, transportes e pontos de venda, até fazerem parte da nossa rotina. Antes de se transformarem em produtos, as matérias-primas vêm diretamente do meio ambiente. O algodão das roupas vem das plantas. Os metais dos aparelhos eletrônicos saem do subsolo. O plástico deriva do petróleo. E até a água e a energia elétrica, tão presentes em nosso dia a dia, também são recursos naturais. Durante muito tempo, o ser humano utilizou esses recursos em escala bem menor. Nossos antepassados produziam apenas o necessário para sobreviver. Caçavam, plantavam, construíam abrigos simples e dependiam diretamente dos ciclos naturais. Com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, essa relação mudou radicalmente. Máquinas a vapor movidas a carvão passaram a substituir muitos trabalhos manuais. As cidades cresceram, as fábricas se multiplicaram, e a produção em massa tornou-se parte da vida moderna. No século XX, novas tecnologias, computadores, robôs e a internet aceleraram ainda mais a forma como produzimos e consumimos. Ao mesmo tempo em que esses avanços trouxeram conforto, saúde e comunicação em larga escala, eles também intensificaram o uso dos recursos naturais. Em muitos casos, esse uso ocorreu sem planejamento de longo prazo, pensando apenas no lucro imediato ou no consumo desenfreado. Hoje, vemos claramente as consequências: rios poluídos, florestas derrubadas, perda de biodiversidade, queimadas, mudanças no regime de chuvas, ondas de calor e enchentes cada vez mais graves. É nesse contexto que surge a ideia de sustentabilidade. Ser sustentável significa atender às necessidades do presente sem destruir a base natural que garante a vida no futuro. Em outras palavras, utilizar água, solo, florestas, energia e todos os recursos de forma responsável, permitindo que se renovem e continuem disponíveis para as próximas gerações. Cuidar do planeta, cuidar das pessoas e cuidar da economia são dimensões inseparáveis desse desafio. Cuidar da natureza. A preocupação com a natureza não é recente, mas ganhou força a partir do século XIX, quando os impactos da industrialização ficaram mais visíveis. Rios cada vez mais sujos, fumaça espessa sobre as cidades, florestas sendo derrubadas sem controle. Tudo isso acendeu um alerta. Surgiram, então, ideias como a defesa do uso responsável dos recursos, a necessidade de criar áreas protegidas, a fim de garantir a sobrevivência de florestas, rios, animais e plantas ameaçados, por exemplo. Ao falarmos de cuidado ambiental, é importante entender a diferença entre preservação e conservação. Preservar é manter determinados ambientes o mais intactos possível, evitando qualquer tipo de intervenção humana, como em áreas de proteção integral, que funcionam quase como santuários naturais. Conservar, por sua vez,
significa usar a natureza de forma cuidadosa, permitindo que ela seja fonte de alimento, energia e matéria-prima, mas dentro de limites que garantam sua renovação. As duas estratégias são necessárias e se complementam no caminho da sustentabilidade. Quando esse equilíbrio não é respeitado, ocorre a degradação ambiental. Ela se manifesta de várias formas. Na poluição do ar, pela emissão excessiva de gases de indústrias e veículos, na contaminação das águas, quando esgoto e lixo são lançados em rios, lagos e oceanos, na poluição do solo, que perde nutrientes e se torna impróprio para plantio ou moradia, no desmatamento, que elimina florestas inteiras e expulsa animais de seus habitats, e nas queimadas, muitas vezes provocadas para limpar terrenos, mas que se alastram e destroem grandes áreas. Cada uma dessas ações fragiliza os ecossistemas e compromete a qualidade de vida de todos. A água é um exemplo claro dessa relação. Ela está presente em forma líquida, sólida e gasosa, circulando pela natureza em um ciclo contínuo de evaporação, condensação e precipitação. Dependemos da água para beber, produzir alimentos, gerar energia, fabricar roupas e objetos. Ainda assim, frequentemente a desperdiçamos ou poluímos. Cuidar da água implica reconhecer seu valor, evitar o desperdício no dia a dia e impedir que resíduos contaminem mananciais e lençóis freáticos. Também precisamos olhar com atenção para o lixo que produzimos. Embalagens, restos de alimentos, plásticos descartáveis e tantos outros materiais se acumulam em cidades, rios e mares. Em vez de enxergar tudo isso apenas como descarte, a economia circular propõe um novo olhar. Sempre que possível, reduzir o consumo, reaproveitar objetos, consertar o que quebrou, transformar resíduos em novos produtos e reciclar materiais como papel, vidro, metal e plástico. Ao repensar o que compramos, recusar o que é desnecessário, reduzir excessos, reutilizar e reciclar, diminuímos a pressão sobre a natureza e estendemos a vida útil dos recursos do planeta. Cuidar das pessoas. Falar em sustentabilidade é também falar em pessoas. Viver com dignidade significa ter acesso a direitos básicos, como educação, saúde, moradia, alimentação, trabalho e segurança. A cidadania garante que cada indivíduo seja reconhecido como sujeito de direitos e deveres, com liberdade para participar da vida social e responsabilidade para respeitar o outro e o espaço coletivo. No Brasil, a Constituição define princípios fundamentais e estabelece a obrigação do Estado em promover o bem-estar da população. Entre esses direitos, destacam-se aqueles voltados a crianças e adolescentes, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele assegura o direito à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, protegendo meninos e meninas de qualquer forma de negligência, discriminação ou violência. Cuidar das pessoas passa, portanto, por garantir que todos os jovens tenham oportunidades reais de desenvolver seus potenciais, de aprender e de sonhar com um futuro melhor. No entanto, sabemos que a realidade é marcada por desigualdades profundas. Em uma mesma cidade, é possível encontrar bairros com boa infraestrutura, escolas equipadas, acesso fácil à saúde e à cultura, ao lado de comunidades com moradias precárias, falta de saneamento, escolas sobrecarregadas e poucas oportunidades de trabalho. Essas diferenças não surgem por acaso. São resultado de processos históricos, econômicos e sociais que concentraram renda e poder em determinados grupos, deixando outros à margem. Combater a desigualdade é parte essencial da construção de uma sociedade sustentável. As políticas públicas de saúde, educação, assistência e habitação são instrumentos importantes nesse processo. O Sistema Único de Saúde busca oferecer atendimento gratuito, vacinação e promoção da saúde para toda a população. A rede pública de ensino garante o acesso à educação básica e superior, ainda que com desafios a enfrentar. Programas sociais podem apoiar famílias em situação de vulnerabilidade,
reduzindo a fome, fortalecendo o cuidado com crianças e idosos e criando condições para que mais pessoas tenham uma vida digna. Além da ação do Estado, iniciativas da sociedade civil e das próprias comunidades têm papel fundamental. Projetos sociais, bibliotecas comunitárias, mutirões de limpeza, hortas urbanas, oficinas de arte, esporte e cultura, campanhas de solidariedade. Todas essas ações ajudam a fortalecer os laços entre as pessoas, promovem a cooperação e ampliam o sentimento de pertencimento. Quando um grupo se mobiliza para melhorar a praça do bairro, organizar uma roda de leitura ou ensinar habilidades digitais para vizinhos, está exercendo cidadania e contribuindo para um desenvolvimento mais justo e solidário. Cuidar da economia. A economia está presente em quase tudo o que fazemos, mesmo quando não percebemos. Quando compramos um alimento, utilizamos um transporte, pagamos um serviço ou escolhemos entre consertar ou jogar fora um objeto. Estamos participando de uma rede de trocas que movimenta recursos, trabalho e tecnologia. No passado, antes da invenção do dinheiro, as pessoas utilizavam o escambo, trocando diretamente produtos e serviços. Com o tempo, surgiram diferentes formas de moeda, e hoje temos um sistema complexo, com bancos, créditos e transações digitais. O desafio contemporâneo é fazer com que essa engrenagem funcione de forma mais equilibrada e responsável. Isso significa repensar o consumo, valorizar produtos duráveis, escolher empresas comprometidas com o meio ambiente e com condições justas de trabalho, apoiar pequenos produtores e o comércio local sempre que possível. Significa também entender que o preço de um produto não reflete apenas o seu custo imediato, mas carrega impactos ambientais e sociais em toda a cadeia de produção. A economia circular oferece um caminho interessante ao propor que os materiais circulem o máximo de tempo possível na sociedade, em vez de seguirem rapidamente do consumo para o lixo. Ao repensar necessidades, recusar excessos, reduzir o desperdício, reutilizar e reciclar, empresas e consumidores contribuem para diminuir a extração de matérias-primas, economizar energia e evitar a poluição. Ao mesmo tempo, surgem novas profissões ligadas à sustentabilidade, como especialistas em energias renováveis, gestores ambientais, designers de produtos sustentáveis e pesquisadores que pensam soluções para cidades mais verdes e inclusivas. As cidades, por sua vez, são espaços privilegiados para integrar economia e sustentabilidade. O processo de urbanização traz desafios como mobilidade, habitação, saneamento e gestão de resíduos, mas também oportunidades para planejar ambientes mais saudáveis e eficientes. Cidades sustentáveis investem em transporte coletivo de qualidade, ciclovias e calçadas acessíveis, ampliam áreas verdes, protegem mananciais, incentivam a energia renovável e promovem a reciclagem. Um bom planejamento urbano evita construções em áreas de risco, reduz enchentes, melhora a circulação do ar e torna o espaço público mais acolhedor. Cuidar da economia, portanto, não é apenas falar de dinheiro, lucro ou crescimento. É pensar em como produzir, distribuir e consumir bens e serviços de modo que respeitem a natureza e promovam o bem-estar das pessoas. É enxergar o trabalho humano com dignidade, valorizar iniciativas inovadoras e solidárias, e compreender que cada escolha, por menor que pareça, faz parte de um grande sistema interligado. Quando natureza, pessoas e economia caminham juntas, abrimos caminho para um futuro verdadeiramente sustentável. O kit pedagógico. O kit pedagógico do projeto Ideias para um Futuro Sustentável, desenvolvido no âmbito dos projetos da Bela Vista Cultural, foi concebido como um recurso articulador entre currículo, projetos institucionais e a vida cotidiana dos estudantes. Mais do que uma coletânea de jogos e materiais, ele se apresenta como uma proposta integrada de aprendizagem, pensada para apoiar o trabalho docente, envolver a comunidade escolar
e aproximar as crianças e jovens das grandes questões do nosso tempo, como a sustentabilidade, a convivência respeitosa e o cuidado com o território em que vivem. Inspirado pelas diretrizes da BNCC e pelas tendências pedagógicas contemporâneas, o kit busca tornar o conhecimento mais vivo, concreto e significativo, criando oportunidades para que os alunos aprendam de forma ativa, lúdica e contextualizada. A estrutura conceitual do kit se organiza em 5 pilares fundamentais, que orientam o desenho das atividades e a escolha dos materiais. O pilar cognitivo ancora-se nos conteúdos previstos na BNCC e em práticas inovadoras de ensino, incentivando o raciocínio crítico, a criatividade e o pensamento interdisciplinar. As propostas convidam os estudantes a relacionar conceitos de diferentes áreas, a resolver problemas concretos e a construir conhecimento de maneira colaborativa, a partir de situações próximas à sua realidade. De forma complementar, o pilar sensorial valoriza a experiência multissensorial, por meio do uso de elementos naturais, recicláveis e táteis, buscando transformar o ambiente de aprendizagem em um espaço interativo, onde o toque, as cores, os aromas e as formas contribuem para despertar a curiosidade e fortalecer o vínculo com o conteúdo trabalhado. E o pilar socioemocional, por sua vez, reconhece que aprender envolve também olhar para si, para o outro e para as relações que se estabelecem no cotidiano escolar. O kit oferece recursos que estimulam a autorreflexão, a empatia e o respeito, como materiais de expressão artística, propostas de reconhecimento e valorização de atitudes, jogos que tratam de amizade, inclusão e diversidade, além de elementos simbólicos que reforçam o pertencimento ao grupo. O pilar sustentável atravessa toda a proposta, incentivando a compreensão da sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica, a partir de atividades que abordam o cuidado com a natureza, o consumo consciente, o uso responsável de recursos e a responsabilidade coletiva. O kit estimula uma postura crítica e engajada diante dos desafios ambientais contemporâneos. Por fim, o pilar inclusivo se expressa na preocupação em garantir que todos os estudantes possam se envolver com as atividades, por meio de recursos adaptáveis, propostas sensoriais e materiais que dialogam com diferentes estilos de aprendizagem e necessidades educacionais, tornando o acesso ao conhecimento mais amplo e equitativo. Bingo! Dentro desse arcabouço, cada item do kit foi cuidadosamente pensado para articular conteúdo, ludicidade e propósito formativo. O bingo das atitudes sustentáveis é um dos exemplos mais emblemáticos dessa integração. Por meio de um jogo clássico e conhecido pelas crianças, são trabalhadas atitudes relacionadas ao cuidado com o meio ambiente, à convivência respeitosa e ao consumo consciente. As cartelas apresentam ilustrações que remetem ao plantio de árvores, à economia de água, à correta separação do lixo, mas também a gestos de empatia, amizade, cooperação e valorização da diversidade, além de comportamentos ligados ao uso responsável de recursos materiais. Ao jogar, os estudantes não apenas se divertem ao tentar completar linhas ou colunas, como também reconhecem, nomeiam e discutem práticas que podem ser incorporadas em casa, na escola e na comunidade, tornando a aprendizagem sobre sustentabilidade mais concreta e próxima de sua experiência. Dominó. Na mesma direção, o dominó do pilar econômico convida as turmas a refletirem sobre economia sob uma perspectiva de justiça, equilíbrio e responsabilidade. As peças trazem imagens inspiradas em ideias dos próprios alunos, como o escambo, as moedas simbólicas e o consumo consciente, abrindo espaço para dialogar sobre valor, troca, partilha e limites do consumismo. Ao buscar a peça correspondente para dar sequência ao dominó, as crianças são levadas a reconhecer conceitos e situações que extrapolam o jogo e se conectam com o cotidiano familiar e comunitário,
Esse recurso favorece o desenvolvimento do pensamento crítico e amplia a compreensão da dimensão econômica da sustentabilidade, sem perder o caráter lúdico. Oficina de medalhas. Outra proposta de forte impacto simbólico é a oficina de medalhas, centrada na ideia do pequeno cidadão consciente. Ao confeccionar suas próprias medalhas, utilizando fita de cetim, medalha de acrílico e adesivo temático, as crianças vivenciam um momento de criação, expressão e reconhecimento. A atividade pode ser articulada a projetos, campanhas ou percursos de aprendizagem, funcionando como culminância de processos em que atitudes positivas foram observadas, cultivadas e valorizadas ao longo do tempo. Quando o professor organiza uma pequena cerimônia de entrega, evidencia que comportamentos ligados ao cuidado com o outro, com o ambiente e com a escola são dignos de destaque, fortalecendo a autoestima, o senso de pertencimento e a construção da identidade cidadã. Jogo da memória. O jogo da memória dedicado ao pilar social da sustentabilidade reforça essas competências socioemocionais, por meio de um clássico do universo infantil. Cada par de cartas apresenta valores como empatia, amizade, inclusão, diversidade e respeito. À medida que os estudantes procuram e encontram os pares, são convidados a falar sobre o que a imagem representa, lembrar situações de convivência, reconhecer conflitos e propor formas mais cuidadosas de relação. Desse modo, um jogo voltado à atenção e à concentração torna-se também oportunidade para trabalhar habilidades de escuta, diálogo e cooperação, fundamentais para o ambiente escolar e para a vida em sociedade. Mímica. Entre as atividades voltadas ao reconhecimento da cultura local e das histórias da comunidade, destaca-se o jogo de mímica, que reúne ilustrações de ações cotidianas como dançar, jogar futebol, pescar, ouvir histórias ou aproveitar a praia. Ao representar essas cenas apenas com gestos, os estudantes resgatam memórias, hábitos e tradições presentes nos territórios em que vivem, percebendo que sua cultura é legítima, rica e merece ser celebrada. No debate posterior às rodadas de mímica, pode aprofundar essa reflexão, permitindo que a turma compare experiências, descubra semelhanças e diferenças entre realidades e fortaleça o orgulho de suas origens. Assim, o jogo articula ludicidade, expressão corporal e valorização das identidades. Papel semente. O uso do papel semente no formato de tags é outro componente que torna a experiência do kit singular. Ao plantá-las em pequenos recipientes com terra úmida, as crianças vivenciam concretamente o ciclo da natureza e a paciência necessária para acompanhar o crescimento de uma planta. Esse gesto simples aproxima os estudantes dos processos naturais, ao mesmo tempo em que oferece ricas possibilidades de articulação com conteúdos de ciências, registros de observação, produção de textos e reflexões sobre cuidado e responsabilidade. Transformar um pedaço de papel em vida é, em si, uma metáfora potente para as conversas sobre futuro e sustentabilidade. Jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro Escolhas Sustentáveis sintetiza, em forma de percurso, a ideia de que cada decisão cotidiana tem impacto. Ao avançar ou recuar casas de acordo com atitudes como plantar uma árvore, ajudar na reciclagem, apagar ou não as luzes, jogar lixo no chão ou compartilhar brinquedos, os estudantes percebem, de maneira concreta, as consequências simbólicas de suas ações. A dinâmica do jogo favorece que a turma discuta quais comportamentos favorecem um futuro mais equilibrado e quais precisam ser revistos. Essa experiência pode ser desdobrada em compromissos coletivos, planos de ação ou campanhas internas na escola, tornando o aprendizado significativo e conectado com a prática. Árvore sensorial.
A árvore sensorial, composta por uma estrutura de MDF e folhas em tons de verde para serem desenhadas, escritas e penduradas, cria um espaço de expressão, escuta e afeto. Cada aluno pode registrar em sua folha mensagens de cuidado com o planeta, promessas de mudança de hábito, sentimentos ou desejos relacionados à escola e à comunidade. Ao pendurar essas folhas na árvore, a turma constrói uma instalação coletiva que materializa pensamentos e compromissos. A experiência torna-se ainda mais marcante quando associada à alquimia de aromas, produzida com a essência de cascas e folhas, que é borrifada nas produções, estimulando o olfato e reforçando o caráter sensorial e lúdico da proposta. Esse recurso dialoga diretamente com os pilares sensorial, socioemocional e sustentável, ao integrar natureza, expressão simbólica e vínculo afetivo. Batalha das ODS. A Batalha das ODS introduz de forma acessível e envolvente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conectando a escola a uma agenda global. Cada carta representa uma ODS e possui atributos que refletem diferentes dimensões de impacto, como ambiental, social, econômico e grau de urgência. Ao comparar esses atributos nas rodadas do jogo, os estudantes vão, pouco a pouco, se familiarizando com cada objetivo, compreendendo por que ele é importante e como se relaciona com desafios locais e mundiais. Essa proposta abre caminho para projetos mais amplos sobre direitos humanos, equidade, preservação ambiental e justiça social, permitindo que as crianças se vejam como participantes ativos na construção de um futuro mais justo e sustentável. A Família de Gotinhas. O livro A Família de Gotinhas amplia essa sensibilização por meio da literatura. Ambientada na Gotolândia, a narrativa aborda o valor da água e o que acontece quando esse recurso não é devidamente cuidado, promovendo reflexão sobre consumo, desperdício e preservação. A leitura compartilhada com pausas para conversas e perguntas favorece tanto a formação de leitores quanto a compreensão da temática ambiental. A partir da história, podem ser propostas produções artísticas, reescritas criativas, registros sobre hábitos de economia de água na escola e em casa, além de articulações com experiências concretas de monitoramento do uso de água no cotidiano escolar e na vida. Adesivos. Para apoiar o trabalho docente no acompanhamento das conquistas e incentivar as crianças de forma positiva, o kit também inclui adesivos motivacionais em formato redondo, com frases e imagens alegres. Embora simples, esse recurso contribui para o reconhecimento imediato de atitudes, avanços e esforços, fortalecendo o vínculo entre professor e aluno e criando um clima de valorização e encorajamento. Quando usados em cadernos, murais, crachás ou avaliações, os adesivos se tornam pequenos símbolos de pertencimento, estimulando as crianças a manterem comportamentos que favoreçam a convivência e o cuidado coletivo. Ao reunir todos esses materiais em uma mesma caixa, o kit pedagógico Ideias para um Futuro Sustentável se consolida como um convite permanente à experimentação, à criatividade e ao diálogo. Ele foi pensado para circular entre turmas e professores, ser apropriado de modo livre e criativo e integrar-se às práticas da escola ao longo de diferentes anos letivos. Para que esse potencial se mantenha, é fundamental cuidar bem dos itens, guardar as peças após o uso, preservar os jogos, a árvore, as cartas e os livros, de modo que muitas crianças possam se beneficiar das mesmas experiências. Cuidar do kit também é praticar sustentabilidade, reconhecendo o valor do que já foi construído e prolongando sua vida útil. Mais do que apresentar conteúdos, este material busca fortalecer o sentimento de pertencimento, responsabilidade e esperança em relação ao futuro. Ao jogar, ler, criar, plantar, escrever e compartilhar, os estudantes são convidados a perceber que cada pequena atitude conta, que suas vozes importam,
e que a escola é um espaço privilegiado para imaginar e construir realidades mais conscientes e solidárias. Assim, o KIT se torna não apenas um apoio pedagógico, mas um aliado na formação integral de crianças e jovens, articulando conhecimento, afeto e ação, em direção a um futuro sustentável possível e coletivo. Ideias para um Futuro Sustentável é um projeto realizado a partir de um livro de 120 páginas, repleto de informações minuciosas, que possibilitam inovadoras ações educativas voltadas para o aprendizado e para as ações sustentáveis que podemos adotar em nosso dia a dia. Este conteúdo está sendo levado, com todo o cuidado, para escolas da rede pública, oferecendo informações preciosas aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. O projeto conta com um coordenador pedagógico que usa sua experiência em sala de aula para adaptar o livro e propor complementos para o currículo normativo de forma prática e dinâmica. Esse profissional elaborou a cartilha pedagógica, que orienta e dá dicas de como educadores podem falar da importância da sustentabilidade para o nosso futuro. Para acessar todos os materiais complementares, livros em formato acessível, cartilhas pedagógicas, entre outros conteúdos, visite o nosso site www.belavistacultural.com.br. Em caso de dúvidas ou, mesmo se quiser trocar ideias sobre o projeto, entre em contato com o nosso departamento educacional através do e-mail educacional@belavistacultural.com.br.